Boa tarde, cinéfilos! Começando aqui mais uma live do perfil. Hoje vamos falar mais sobre direção, tudo que você precisa saber para dirigir um filme, como que é a minha experiência na direção, linguagens que a direção tem que construir, que tem que fazer aí. Meu computador deu uma pequena travada nesse momento, por isso que eu demorei um pouquinho mais para entrar, porque o meu roteiro, como vocês sabem, fica no meu computador. Mas eu vou dar aí 2 minutinhos para as pessoas irem entrando aqui na live, dá o tempo aqui do meu computador destravar e daí a gente começa o nosso conteúdo de hoje. Acontece, né, gente? Acontece. Como vocês sabem, eu estou dirigindo agora um curta-metragem que eu roteirizei também, é um curta antigo, eu escrevi ele lá por volta de 2015, faz muito tempo, ele ficou guardado na gaveta durante muitos anos, até eu finalmente ter coragem de levar ele para um set de filmagem, de mobilizar toda uma equipe aí para fazer esse filme acontecer. E o que acontece, pessoal? A minha experiência como direção, essa é a minha terceira experiência, na verdade. Eu tive um exercício de direção na época que eu estava aí no MBA, que a gente tinha que fazer, todo mundo tinha que fazer a direção de um pequeno projeto, de um pequeno filme, então foi algo muito rápido. A gente tinha aí 1 ou 2 semanas no máximo para fazer esse exercício. Então, não foi algo que eu pude fazer com calma e aprender tudo que eu precisava aprender na direção para conseguir me sentir mais confiante para dirigir. Foi um exercício, valeu super a pena, o filme tá pronto, a gente tem aí um curta-metragem que originou desse exercício, chama Baseado em Fatos Imaginários. E o interessante dessa minha primeira direção é que não foi um roteiro meu. Foi um roteiro de um amigo meu, que ele me cedeu um roteiro, e até foi muito interessante que quando ele escreveu o roteiro, ele tinha imaginado essa história como uma sketch, ele não tinha imaginado como um curta. E quando eu li o roteiro, eu falei, não, isso aqui não vai ser uma sketch, vai ser um curta. Mas, como eu disse pra vocês, foi bem menos tempo de produção, a gente teve aí só 2 semanas de produção. A gravação foi bem corrida, a gente gravou 2 filmes no mesmo dia, porque era um exercício do MBA, então, ao mesmo tempo que tinha equipe trabalhando no meu, eu também estava trabalhando em outras, e a gente, como era muito amiga, a gente se unia para gravar aí esses projetos no tempo mais rápido possível, até porque tinha prazo para entregar, tinha que editar aquilo ainda, então era bem complexo mesmo. Então essa minha primeira experiência de direção valeu muito a pena, mas não foi a experiência que eu consegui me aprofundar mais. A experiência que eu consegui me aprofundar mais foi um filme que a gente gravou no início do ano passado, por volta de maio do ano passado, que foi o primeiro roteiro meu que ganhou vida, que virou um curta, que virou de fato um filme, ele saiu de fato da gaveta. E também era um roteiro meu, que foi o Jantar às Escuras. O Jantar às Escuras ainda não tá pronto, a gente teve alguns problemas aí com quem ia colorizar e sonorizar, então a edição foi feita, mas a sonoplastia e a colorização acabou atrasando um pouco, e agora a gente decidiu, beleza, vamos gravar o Abulia, e na hora que o Abulia tiver tudo gravado, a gente junta aí e já edita de uma vez o Jantar e o Abulia, e os dois vão ficar prontos esse ano. Tá bom? Prometo pra vocês que os dois vão estar prontos esse ano. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, no Jantar, como eu disse pra vocês, foi o primeiro exercício, foi o primeiro roteiro meu que ganhou vida. Não era um roteiro tão antigo que nem o Abulia, ele era um roteiro um pouco mais recente, eu tinha escrito ele na época da MBA já, aí por volta de 2018, 2019. Mas eu estava muito mais insegura. Foi o primeiro projeto que eu tive mais tempo aí para trabalhar com toda a equipe, que eu realmente fui entender melhor todos os métodos de atuação, de guiar os atores. Então foi um outro processo. Então eu estava bem insegura, mas você ter uma equipe ao seu lado ali faz toda a diferença. E agora na Abulia já está sendo um outro processo. Eu já estou bem mais tranquila, já sei muito melhor o que eu estou fazendo. Já está sendo muito mais fácil explicar para as pessoas o que eu quero, tanto para a equipe quanto para as atrizes, o que eu busco, a forma como eu falo com aquilo, eu já estou lidando com muita mais facilidade.
Isso, claro, que também se dá ao fato do roteiro ser mais antigo, então eu já tinha na minha cabeça ideias muito mais construídas de como eu queria o Abulia do que como eu queria o jantar. O jantar, muita coisa eu fui definindo conforme eu fui dirigindo, enquanto o Abulia é algo mais não, é assim, mas eu tenho essa ideia vale? Vale, não vale, a gente vai conversar sobre isso também. Beleza, pessoal? Boa tarde, Alexandre, melhor hora do dia. Ai, adoro vocês, fãs aqui da live. Mandem as perguntas que vocês quiserem. Tenho várias coisas para falar da direção aqui com vocês. Vou tentar não me estender mais do que 1 hora aqui, mas são muitos detalhes. Quero falar tanto da minha experiência da direção, como eu tô falando aqui com vocês, como que tá sendo esse processo para mim no Abulia, que a gente acabou de sair de um final de semana de ensaios e vamos gravar oficialmente o Abulia lá no dia 4. Então, como vocês já sabem, quando eu tô na direção eu não consigo trazer tantos conteúdos de bastidores, mas a minha equipe pega meu celular, grava vídeo, um monte de gente fica ali fazendo making off e depois manda pra mim no final do diário ou no dia seguinte eu vou postando pra vocês, mas não vai ser que nem é nos outros projetos que eu participo em outras funções, que eu consigo ali ter um tempo de parar e beleza, vou fazer um vídeo aqui. Isso não acontece na direção, porque você realmente tem que estar ali muito profissionalismo e guiando todo mundo. O diretor, ele não tem muito tempo para pensar. Cada hora é um que tá pedindo uma demanda dele, que tá com uma pergunta para ele, e ele tem que saber responder tudo aquilo de uma forma muito fácil e muito rápida, porque o set acontece de uma forma muito rápida. E o que eu tô achando mais interessante agora na Abulia é que no jantar as coisas foram muito bem feitas, aconteceu tudo na época que tinha que acontecer. Eu realmente também mobilizei toda uma equipe ali para fazer esse projeto, mas como eu estava muito insegura, eu acho que eu me voltei muito para mim mesma e para os meus medos e me apoiei muito nos meus amigos mais próximos e falava, gente, fica do meu lado, porque mesmo que eu esteja falando, às vezes se eu travar, você me ajuda, porque você sabe o que eu quero dizer, você me conhece, você sabe o que eu quero com esse projeto, mas às vezes eu não sei muito bem como falar. Então eu tava muito mais nervosa, eu tava muito mais insegura, tava passando por um momento da minha vida que tava complicado também na época. Então juntou no jantar várias coisas que eu não consegui perceber com tanta dedicação que nem eu tô percebendo agora na Abulia, que é uma sensação muito grande de realização, de você ver ali uma equipe gigante de atores, de fotografia, AD, produtores, diretores de foto, diretores de arte, todo mundo ali mobilizado para fazer um projeto seu, para fazer um projeto que saiu da sua cabeça, que saiu do seu coração e que tá ali para fazer o melhor trabalho possível. Eu já contei muito essa história pra vocês, que os meus roteiros, eles não são o tipo de roteiro que a maioria das pessoas gosta. Inclusive, o Abulia ficou engavetado por tantos anos por 2 motivos. Um era que eu não tinha o intuito de dirigir tão cedo, e o outro era eu já sofri muitas críticas com o Abulia. Então eu tinha muito medo também de dirigir, mas ver ali toda uma equipe mobilizada é uma experiência linda e maravilhosa. E quando você tá também com uma equipe que você confia, que você sabe que todo mundo já sabe o que tem que fazer naquele projeto, que todo mundo traz ideias que acrescentam, que todo mundo te tranquiliza, porque no momento em que você tá inseguro, eles estão ali para te ajudar, isso dá muita paz também pro diretor. Então, se você quer dirigir, eu indico que você experimente outras áreas, você conheça outras áreas antes, que você vá dirigir com uma equipe que você confia, que você tenha o suporte ali de uma equipe que te entende, que te ajuda, que por mais que você tenha que tomar as decisões, que sabe previamente, que já conversou com você tudo o que você pensa e daí vai te ajudar ali no dia se você travar, porque é muita atenção, é muita gente falando com você e como eu disse pra vocês, a direção é, sem dúvida nenhuma, uma das funções mais difíceis do cinema, justamente por você ter que estar ali pronto para responder todo mundo a qualquer momento. Como eu disse pra vocês, quando eu comecei no cinema, eu nunca pensei em dirigir na minha vida, nunca se
passou na minha cabeça, vou ser uma diretora de cinema. Muita gente às vezes quer fazer cinema justamente para ser o diretor de cinema. E é uma das coisas que eu busco trazer até para vocês aqui, que não é só o diretor que existe. Ele é importante, ele vai tomar grandes decisões, ele vai guiar toda a equipe, mas sem o resto da equipe ele não existe. O filme não acontece. Então, muita gente perguntava, você quer fazer cinema, quer ser diretora de cinema? Não. O que você quer ser então? Primeiro assistente de direção. Assistente. Cansei de ouvir quantas pessoas falavam isso pra mim. Então, eu tive que ser muitas outras funções até os meus amigos virarem pra mim e falarem, vamos aprender a dirigir? Dá a mãozinha aqui que eu vou te ajudar. Meus amigos fizeram isso comigo. E isso foi muito legal, porque eu percebi que se não fosse por causa disso, muitas vezes eu não teria coragem de dar os meus roteiros, eu não teria coragem de liderar uma equipe, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Mas, desde que eu comecei a minha formação em cinema até esse primeiro momento, vamos dirigir, se passaram 5 anos. Isso não foi simplesmente porque eu não queria, é também porque é uma das funções mais difíceis do cinema. E hoje eu sei que eu ainda tenho muito que aprender para conseguir dirigir de uma forma ainda melhor. Uma coisa que a gente estava até conversando no ensaio da Bolia é como o diretor tem que entender muito de montagem, por exemplo. Eu entendo de montagem? Entendo, mas eu admito aqui pra vocês que é uma das áreas que eu menos entendo. Eu sei muito mais de fotografia, de arte, de som, de produção, de logística do que de montagem. Eu sei muito mais dessas outras áreas e sei guiar elas de uma forma muito mais tranquila do que eu sei guiar a montagem. E por que, então, que ele precisa entender todas essas áreas? Porque ele vai guiar todo mundo? É simplesmente por causa disso? Não. É aí que entra o momento em que a gente tem que falar sobre a linguagem da direção. Como eu disse para vocês, o roteirista ele não tem que escrever só o roteiro, ele tem que escrever outras coisas. E isso vai ser, inclusive, o tema da nossa live da semana que vem, quinta-feira que vem, às 13 horas. A gente vai falar sobre linguagens que o roteirista tem que escrever. Mas além dessas linguagens do roteirista, porque o diretor não vai usar essas mesmas linguagens. O filme da cabeça do roteirista às vezes não é o mesmo da cabeça do diretor. Tá bom, pessoal? Então eu vou explicar mais pra vocês no caso aqui da direção e na semana que vem a gente fala de roteiro. Porque o que acontece? Quando o diretor vai fazer um filme, ele é chamado para fazer um filme, no meu caso, como vocês viram aqui, o primeiro filme que eu fiz não era um roteiro meu, era um roteiro de um amigo meu. E olha que interessante. O meu amigo tinha escrito uma sketch. O que é uma sketch? Ele é um curta, bem curtinho mesmo, menos de 5 minutos. Tem às vezes 2 ou 3 minutos. As coisas acontecem de uma forma muito rápida e ele também é algo mais cômico, tem um caráter de comédia, ele é realmente muito rápido e talvez até um pouco mais televisivo. Não tem tanto essa parte artística do cinema. O mesmo roteiro que ele escreveu como roteirista pensando em uma sketch, eu peguei e fiz toda uma construção em cima, transformando em um curta-metragem de 10 minutos. Vocês têm noção disso? De como que o roteiro é uma coisa e a direção, o filme é outra? Então pode ser muito isso, eu realmente estimulo vocês e digo muitas vezes, pessoal, dirijam filmes que não foram escritos por vocês e permitam o desapego, permitam que outras pessoas também dirijam um roteiro seu. Eu ainda não cheguei nessa segunda fase, eu tô na minha terceira direção e a minha primeira foi de um roteiro de um amigo meu, as outras 2 são de roteiros meus. Mas eu já falei pros meus amigos, eu gosto muito de primeira AD, aprendo muito dirigindo, mas já falei pra eles, pessoal, tô dirigindo agora, mas depois eu quero voltar pra minha função principal, que é a primeira AD, pelo amor de Deus, a gente até vê como é que vai acontecer. Tem alguns roteiros que eu tenho muito carinho, escrevi de uma forma muito bem feita, mas não tem aquele apego artístico de querer dirigir. Então, posso dar pra outra pessoa dirigir. Pratiquem o desapego. Isso é muito importante, inclusive para a carreira de vocês. Você se prender a um roteiro, você se prender muito a um projeto, pode te limitar e pode evitar que esse projeto vá mais longe. Por exemplo, esse meu amigo que escreveu o roteiro e eu fui dirigir,
Ele não imaginava que ficaria daquela forma. E ficou de uma forma, com certeza, muito diferente da que ele tinha imaginado. Isso significa que ficou pior? Isso significa que ele ficou chateado comigo? Isso significa que ele quis palpitar e entrar em todas as decisões? Não. Muito pelo contrário. Ele foi diretor de fotografia, ele fez toda a parte dele, ele me ajudou na pós-produção, deu tudo muito certo e ele gostou também do resultado. O que pode acontecer é que pode ser que chegue um dia que ele queira reciclar esse mesmo roteiro e fazer daí da forma dele. E daí a gente vai ter 2 projetos completamente diferentes, oriundos de um mesmo roteiro. Isso também é muito interessante em como o poder da direção pode alterar tudo. Já postei inclusive um Reels aqui um tempo atrás de como a gente consegue mudar até mesmo o gênero de um filme só pelas escolhas artísticas e técnicas que a gente faz. Tive um exercício sobre isso inclusive na BBA, que a gente tinha que pegar o conto simples, o conto da Chapeuzinho Vermelho, e pegar ele do jeito que ele era escrito, mas cada sala foi dividida em turmas e cada turma tinha que fazer a linguagem de direção daquele conto voltada para um gênero. Entendeu, pessoal? Então, a linguagem que o diretor vai construir define muita coisa, tá? Então, vamos entrar, falar um pouquinho sobre a linguagem, mas antes eu vou vir aqui responder as perguntas de vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui interagindo comigo. Falem pra mim, inclusive, de onde vocês estão falando, se vocês são novos aqui na live do perfil, se já entraram antes. Lembrando que a live não fica salva no feed, ela fica salva só lá pros clubistas, então quem tá aqui ao vivo tá aproveitando. Quem não tiver, sinto muito, não vai poder assistir de novo, a menos que entre lá no Clube Desvendando Cinema. Beleza, pessoal? O MPS Carlinhos aqui. Tava querendo cursar cinema, teria alguma dica? Olha, Carlinhos, você tem que primeiramente definir aí se você quer fazer um curso de cinema ou se você quer fazer uma faculdade. Eu, no meu caso, eu fiz faculdade de cinema, fiquei 4 anos aí cursando cinema, fiz um TCC e depois ainda fiz MBA. Mas só que cada um tem a sua jornada. E o cinema, você não precisa fazer só faculdade de cinema para você poder aprender cinema. Tem muitas pessoas que trabalham com cinema, que prestaram mediologia, audiovisual, imagem e som. São várias faculdades que unem tudo isso. E também tem muitos cursos livres, alguns até online. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um curso completo da AIC, que é tipo curso completo de cinema, que é mais curto, acho que são só 2 anos. Então depende muito do que você busca pra você. A minha dica maior é: veja o que você busca para você, se você quer uma faculdade, se você quer um curso, vá para essa faculdade, para esse curso com a mente muito aberta. Você pode entrar muitas vezes nesse curso pensando, quero ser roteirista, e sair querendo ser outra coisa. Então a dica que eu dou é: conheça todas as áreas do cinema, tenha uma noção de como funciona cada uma das áreas, aproveite ao máximo, faça projetos por fora, não deixe a falta de orçamento ou a falta de uma equipe impedir você aí de fazer os seus projetos. Conhecer tudo no cinema ajuda muito nesse processo, e a falta de orçamento, a falta de equipe às vezes até estimula a sua criatividade, e é sim possível fazer cinema sem ter um roteiro pronto, sem ter uma equipe completa, sem ter orçamento. Tudo isso é muito possível, tá? Então não desista, tenha noção aí do que você busca, conheça um pouco de cada coisa, e eu desejo muito sucesso na sua jornada. E o que você precisar aí, pode me chamar no direct, pode mandar perguntas lá nos stories. A gente tá aqui justamente para mostrar que é possível viver de cinema no Brasil e que a gente tem que valorizar muito mais o trabalho dos bastidores do cinema, beleza? Já atuou? Olha, já. Já atuei. Eu era muito tímida. Quando eu falo aqui com vocês na live, encarno a outra personalidade minha, que é a minha personalidade assim, de quando eu tô sozinha, de quando eu tô com pessoas que eu conheço muito. Se você me encontrar na rua, provavelmente eu vou estar muito mais tímida. Mas na faculdade teve muitos projetos em que a gente tinha ali uma equipe de 3, 4 pessoas e sozinho a gente tinha que fazer
um curta, algum projeto em uma semana, assim, pra entregar. A faculdade era bem puxada nesse sentido, às vezes não dava tempo de você conseguir um ator. Então, inclusive, um dos meus primeiros projetos, o meu primeiro projeto que eu fiz, o primeiro curta da minha vida, eu atuei nele. Tá, já atuei, já fui dirigida por uma amiga minha que atuava, mas assim, eu não gosto, eu não sou atriz. Digo isso várias vezes, não sou atriz, não nasci pra fazer teatro, não nasci pra ficar na frente das câmeras. Inclusive, isso era algo que gerava muita polêmica quando eu falava que eu era cineasta. As pessoas falavam, você é cineasta, então você atua. Não, gente, meu trabalho é por trás das câmeras, mas já tive um pezinho ali na frente, mas nem me comparo às atrizes profissionais, tá? Eu não sirvo pra ser atriz, atuo por necessidade, porque precisei mesmo, por causa da faculdade. Depois que eu saí da faculdade, inclusive, não atuei mais e também não pretendo em breve. Falei de Belo Horizonte, se interessa muito por cinema. Nossa, estamos alcançando o mundo aí. Belo Horizonte, Cruzeiro em São Paulo na área. Mais paulistas aí, gente, muito bom saber de onde vocês estão falando, que daí eu me sinto mais próxima de vocês também. Eu moro em São Paulo, capital, mas sou do interior, nasci no Paraná, então assim, a minha vida é uma mistureba. Cada hora eu tô num canto, vocês veem eu viajando muito. Meus pais moram no interior, os pais do meu namorado, marido, sei lá como vocês querem que eu fale, também é do interior. Minha família é de outro estado, a família dele é de outro estado, então assim, eu viajo bastante. Então é muito bom ver como que o Instagram aqui realmente conecta a gente com o Brasil inteiro. Tem várias pessoas de tudo quanto é lugar e é muito bom conhecer um pouquinho vocês melhor também. Inclusive, postei hoje lá nos stories para vocês fazerem perguntas sobre mim. Depois vou postar um outro story para me conhecer um pouco vocês melhor também. A gente gera aí um bate-papo mesmo entre a gente, que eu acho muito importante aqui no perfil. Mas vamos voltar, que eu tô me enrolando aqui e vocês querem saber mais sobre direção. Não querem saber tudo da minha vida. Ou querem também, não sei. Podem mandar lá no story, podem mandar aqui, fiquem à vontade, pessoal. Vamos entrar em linguagem da direção, então. Então, qual que é o primeiro passo quando você decide dirigir um filme? Muitas vezes, quem vai selecionar essa equipe, tem algumas pessoas que são muito próximas do diretor, que ele pode escolher, que ele quer que tenha nesse projeto. Ou, na verdade, ele foi chamado por esse projeto nas grandes produtoras. Às vezes o diretor é chamado só para um projeto, e ele já tem toda uma outra equipe, que às vezes ele já trabalhou junto e às vezes não. Porque muita gente confunde isso também. Quem define os contratos, quem define tudo isso é o produtor, tá? Inclusive, se o diretor fizer muita besteira, o produtor pode chamar ele no cantinho aqui e falar, não tá dando certo, querido, tá demitido, a gente vai arranjar outro diretor pra te substituir, tá? Isso pode acontecer, inclusive é motivo de muitas brincadeiras e muitas piadas no coletivo de cinema que eu faço parte, porque a gente faz parte de um coletivo, então a gente sempre trabalha junto, a gente se conhece muito bem, a gente é muito amigo e a gente vai ali fazendo um revezamento de funções, a gente pega sempre o roteiro de um do outro, então sempre tem o diretor, tem o produtor, mas muitas vezes o produtor vira pro diretor no meio das brincadeiras e fala, tá querendo fazer coisa que a gente não tem orçamento, tá querendo fazer coisa que não dá, tá querendo fazer coisa errada, vai ser demitido. Então o produtor tem sim esse poder no mercado de cinema, tá, pessoal? E o diretor às vezes pode trabalhar com uma equipe que ele já conhece e às vezes não. E no primeiro momento ele vai receber o roteiro, ele vai ter que analisar o que ele busca com aquele roteiro, qual que é o tema daquele roteiro, qual que é o gênero daquele roteiro. E daí ele vai escrevendo tudo aquilo. O que ele quer na direção de arte. Ele quer uma iluminação, uma direção de arte mais colorida. Vai trazer muita cor. Não, ele quer uma direção de arte mais neutra. Vai ter só tons mais neutros. Tudo isso ele vai colocar na direção de arte. Vai trazer referências, tanto de imagens da própria internet, quanto de filmes também. Ter um repertório de filmes é muito importante para o diretor. Referência de maquiagem, referência de cabelo. Para fotografia, como que você quer a iluminação? Como que você pensa os enquadramentos? São mais próximos? São mais abertos? É mais intimista? Tem planos mais de trás, mais subjetiva, que dão mais suspense? Ele vai montando esse filme de forma
separar daí a arte, a foto, o som, a montagem e vai fazer uma linguagem para cada um desses diretores com um parágrafo, 2, 3 parágrafos ali no máximo e encher de referências. Ele não vai virar pro diretor, não vai pegar o caderninho dele e vai falar: diretor de foto, tá vendo essa cena aqui, ó? Essa cena primeira que ele tá sentado no sofá? Eu quero que essa cena tenha um plano médio, um plano geral e um close. Não, ele não vai fazer isso. A não ser que o diretor seja um pouco chato, porque tem alguns que são. Tem alguns diretores que têm tanto um pezinho ali na fotografia que não deixam o diretor de foto fazer a decupagem, que é justamente isso, a seleção dos planos de cada cena. Normalmente ele vai mandar as referências de iluminação, vai mandar as referências de enquadramento, vai entregar e falar: agora eu quero que você analise tudo isso e me traga o que você pensou. E essa é a melhor forma de dirigir, na minha opinião. Porque muitas vezes, se o diretor pede que a equipe se prenda muito àquilo que ele pensou, o filme poderia ficar muito melhor se a pessoa tivesse uma liberdade criativa, entende? E o filme não é só diretor, o filme é da equipe inteira. Então, o diretor também, ele vai passar todo esse documento para a equipe vai trazer ideias e ele vai ter que também ter aquele discernimento de escolher. Isso funciona. Por que que funciona? Funciona por causa disso. Então, beleza, vamos usar. Isso não funciona. Isso não vai dar certo, mas você tem que falar isso com muito respeito, muita educação. Entender de onde veio aquela ideia e por que ela não faz sentido com o que você tinha pensado. Porque se você fez uma linguagem para aquela área, tem alguma coisa errada ali que esse diretor dessa equipe não percebeu. Estava pensando de um outro lado. Então tá precisando conversar de novo. Ah, isso não funciona, mas isso aqui da sua ideia funciona. Então você tem que realmente ali ir fazendo todo um jogo e conseguir trazer essas ideias de todo mundo da equipe. Acrescenta muito, pessoal, muito mesmo. Se vocês quiserem, posso trazer um pouco sobre isso do Jantar às Escuras e posso trazer um pouco sobre isso do Abolia também, porque você dirigir, você entregar todas as suas ideias para a equipe e a equipe vir trazendo outros elementos que você nunca teria imaginado na vida, que combinam com a sua linguagem, que acrescentam muito mais ao filme, é incrível. É uma experiência maravilhosa. Então o set de filmagem ele tem que ter muito respeito. E apesar do diretor ser o guia, o filme não é dele. O filme é da equipe toda. Beleza, pessoal? O que mais? A linguagem da direção para os atores. Isso também é muito importante. O que os atores vão receber? Eu falo muito sobre isso lá no grupo gratuito do Telegram, que é dos Bastidores Cinéfilos. O link fica na minha bio, inclusive, que eu vou falando para vocês o passo a passo dos projetos que eu faço parte ao longo dos anos. Até dei uma diminuída no ritmo lá nos Bastidores Cinéfilos, agora nesse início de ano, mas sempre que eu tenho alguma reunião com alguém da equipe, sempre que alguma coisa acontece, eu busco ir lá, mandar um áudio para vocês sobre tudo o que tá acontecendo, como que tá sendo esse processo para mim, como que funciona. Então ela tem muito detalhe, muita coisa também, tá? Mas voltando, os atores, eles vão receber o roteiro, que nem o diretor, e vão receber apenas uma coisa do diretor. O diretor, ele pode ou não ter acesso à história pregressa do roteirista. Ou ele pode ele mesmo escrever uma história pregressa que ele acha que funciona para ele. Mas ele não vai entregar essa história para os atores. Ele vai entregar simplesmente uma linguagem. Ó, o ator é tal, o personagem é tal. Quem é esse personagem? Ele é moreno, loiro, tem olho azul, não me interessa. Não se prendam à cor do cabelo, à cor do olho. Não é isso que vai definir uma boa atuação. E não é isso que define o personagem. A não ser que a gente esteja falando de um filme sobre racismo, daí você precisa de um ator negro. É uma situação específica. Mas, no geral, você não pode pôr esse tipo de informação. O que você vai pôr? Objetivos implícitos e explícitos, conflito interno e externo do roteiro, referências de personagem, referências de filme, referências musicais, tudo isso. É uma folha ali que a gente vai enviar para os atores. Eu tô até com a minha folha aqui, eu acho, do Abolia. Posso mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver com calma, mas ó, eu tenho aqui, por exemplo, tá cheio de anotação, tá, gente? Essa
é a linguagem da personagem Vanessa do curta Abulia. Eu tenho aqui os objetivos da personagem, implícitos e explícitos, as características principais, o que define ela? Ela é insegura, ela é pouco empática, ela é impaciente, ela é snob, e as qualidades. Ela é organizada, ela é uma boa pessoa, ela não sei o quê, e exemplos de personalidade também. E aqui da outra personagem eu coloquei até músicas, links, tudo isso acrescenta muito pro ator, mas você não vai entregar de bandeja para ele a construção. Esse ator vai trazer a construção do personagem dele, vocês vão ler juntos, vão ver o que se encaixa e o que não no roteiro, e o que você pode usar de estímulo. Estímulo é inclusive uma coisa que vocês me perguntaram lá nos stories, o que é esse estímulo. A gente vai pegar essa construção de personagens e vai colocar dentro do roteiro numa coisa que a gente chama de mapeamento. A gente vai ler esse roteiro com os atores e vai falar: beleza, atriz, nessa cena você tem que puxar o cabelo aqui pra trás. É algo importante pra cena, por algum motivo. Mas se você simplesmente falar isso pra atriz, você tem que puxar o cabelo pra trás. Na hora que ela for fazer a cena, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Então vai ficar robotizado. Ela tem que lembrar que ela tem que puxar o cabelo para trás, mas ela tem que ter um estímulo para fazer isso, para deixar a atuação muito mais orgânica. Então, por que ela puxa o cabelo para trás? Porque o cabelo tava no olho. Porque ela se sente mais confortável. Porque o cabelo tava sujo, ela quis passar a mão no cabelo. Porque ela ficou com vergonha. Não sei. Não sei qual é esse estímulo. Vai depender aí do seu roteiro. Mas é importante ter esse estímulo, é uma forma inclusive de direção, não marcar tanto. Depois, lá no dia do set, vamos ter também exercícios que esse diretor vai ter que saber com esses atores, que são aí os métodos de atuação. Tem o método Stanislavski, tem o método Fátima Toledo, tem o método Stella Adler, tem o método do Meisner, do Chekhov. São várias técnicas que a gente utiliza. Inclusive, no Abulia, a gente pretende usar muito Chekhov. No Jantar às Escuras, a gente usou um pouco de Chekhov, mas também usou Meisner. E a gente usa muito de Stanislavski. Fátima Toledo a gente já não gosta tanto. Então, assim, depende muito. E é importante conhecer essas técnicas. Para mim, a minha maior dificuldade ainda é saber aplicar essas técnicas nos atores. Até porque muitas vezes a gente se utiliza de atores do teatro e não somente de atores do cinema. Então, às vezes, eles não conhecem essas técnicas, mas essas técnicas servem justamente para ajudar eles a entrarem no personagem, ajudar eles a terem uma atuação mais orgânica, a não parecer que eles estão atuando de fato. E, inclusive, existem métodos específicos para televisão, para teatro e para cinema. Por exemplo, Stanislavski, Fátima Toledo, esses todos que eu falei são cinema. Wolf Maia é televisão. Como é que é o nome daquele de teatro? Célia Helena é de teatro. Então, varia muito também. E são várias técnicas. Se vocês quiserem, eu posso trazer um pouco mais sobre técnicas para vocês. Uma pessoa que me ajuda muito é o meu amigo Felipe, que ele é ator. Antes dele ir trabalhar nos bastidores, ele era ator, ele fez Instituto Stanislavski. Então, ele me ajuda muito nesse processo de entender os métodos. Ele atua também nos meus projetos, inclusive atuou no Jantar às Escuras, consegue às vezes ele mesmo se dirigir, então é muito fácil falar com ele o que você quer, que às vezes ele mesmo aplica nele mesmo o método. E agora, no Abulia, ele está sendo produtor. Então, ele está me ajudando a como que eu vou guiar as atrizes, qual método que é melhor eu usar, como que é melhor eu fazer esse método. Então, você ter também uma equipe que te ajuda nesse início é muito importante. Tá, pessoal? Eu acho que isso é o principal. Você tem que saber seu direcionamento, tem que ter um preparo emocional, tem que conhecer todo mundo. Não tenham pressa de dirigir, você conhecer todas as áreas do cinema é muito importante. Me contem aqui, inclusive, se vocês gostariam que eu trouxesse mais conteúdo sobre esses métodos de atuação, se vocês gostariam que eu trouxesse mais conteúdo sobre essa construção de linguagem com exemplos. Pensei, inclusive, em fazer, às vezes, um aulão, tipo uma imersão aqui para vocês,
um final de semana, um dia, pra gente falar mais sobre isso, trazer exemplos, porque às vezes na live eu não consigo mostrar aqui pra vocês, né? Vocês deram sorte que eu tô fazendo a abolia e a construção tá aqui do meu lado, eu consegui mostrar um pouquinho, mas vocês não viram com detalhes. E eu tenho isso de muitos projetos antigos meus, tanto meu como Primeira D, meu na fotografia, projeto que eu tive que fazer, que amigos meus fizeram. Então a gente vai percebendo as nuances de cada projeto, o que cada projeto demanda, como que é feita a linguagem de cada um desses projetos, o que são essas referências, o que é esses objetivos implícitos e explícitos, o que eu realmente tenho que passar para as pessoas, o que eu vou fazer com essa linguagem depois. Eu vou fazer, vou mandar para as pessoas e depois que o filme acabar é lixo? Não, não é lixo, gente, a gente usa. Então, me falem aí se vocês gostariam que eu trouxesse mais desses conteúdos para vocês, tanto de roteiro quanto de direção. Lembrando que linguagem de roteiro a gente vai falar na semana que vem um pouco também, mas já falei bastante aqui de direção, mas é difícil trazer com todos os detalhes aqui pra vocês na live sem ter um apoio aí visual que eu só consigo aí numa chamada de Google Meet, realmente num outro formato. Tá bom? Então me falem o que vocês acham e agora eu vou voltar aqui para responder as perguntas de vocês. Então esse é o momento de soltar o dedo. Falem todas as dúvidas de vocês, esse é o momento, lembrando que a live não fica salva, então aproveitem e me falem aí o que vocês acham e a gente vai conversando. Vamos ver as perguntas. Vai lançar algum projeto esse ano, algum spoiler? Projeto que você diz pode ser tanto filme quanto projeto aqui no Insta, né? Eu não sei qual exatamente você tá se referindo aqui, mas eu acho que é o Guilherme, né? O Guilherme? G. Marques é Guilherme? Não sei, não lembro. Mas, se eu vou lançar algum projeto esse ano, como eu disse pra vocês, o Jantar às Escuras e o Abolia devem ficar prontos esse ano, então devem ser lançados ainda esse ano, se a gente não entrar com eles em circuito de festival, porque tem um projeto meu, inclusive, que tá pronto, que é o Canto do Sabiá, que é uma média-metragem, tem 22 minutos, e a gente terminou ele, a gente ficou 2 anos sem poder divulgar ele pra ninguém, porque ele tava em circuito de festival. Hoje em dia, ele não está mais em circuito de festival, tá disponível pra vocês, inclusive no meu YouTube. Mas esse ano pretendemos terminar o Abolia, pretendemos terminar o Jantar, e aqui no Insta tem, assim, muito projeto vindo. Inclusive, falei aqui pra vocês da ideia de um que eu tenho na minha cabeça pra trazer pra vocês. Tenho muito material que eu posso unir pra trazer esse momento de aprendizado sobre linguagem de roteiro e de direção pra vocês. Tenho muita coisa pra mostrar, muita coisa pra ensinar. Se vocês quiserem, esse pode ser um projeto esse ano. Esse ano eu já lancei aí as consultorias e o curso gravado de crítica, consultoria de roteiro e consultoria de crítica. Tenho mais um curso gravado que eu ainda não divulguei para vocês e tenho mais um projeto especial que deve vir aí mais para metade do ano, tá bom? Que é um projeto mais complexo, é algo um pouco mais longo, que vai ser mais seletivo, que vai ser diferenciado. Então, projeto eu sempre tenho, tá? Projeto, fiquem tranquilos que eu sempre tenho. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Se não respondi, pode mandar aí. Em sua opinião, RPG de mesa exercita sua criatividade do roteirista? Olha, eu já fiz RPG de mesa, mas faz muitos anos. Muitos anos. Acho que, inclusive, não participei de uma rodada inteira, porque era muito difícil conseguir se reunir com todo mundo, tava na época da faculdade. Assim, eu acho que exercita, sim, principalmente criação de ambiente e criação de personagem. Eu lembro que a criação de personagem que eu tive que fazer foi impressionante, assim, eu tinha que unir muitas informações para fazer a criação de personagem. Então eu acredito que exercita sim. Isso eu acho que a gente tem que ter em mente aí, que muitas vezes a gente vai fazer um roteiro que talvez seja um pouco mais voltado para RPG, muito para fantasia, e daí na hora que a gente vai colocar ele para produzir, se a gente não tiver orçamento, a gente não consegue. Então a gente tem que ter isso em mente também, mas eu acho que exercita sim, eu acho que ajuda. Só acho que o roteirista tem que ter esse discernimento daquele projeto fazível com um pouco orçamento, daquele projeto que iria precisar de uma grande produção, de uma grande equipe para isso. O diretor consegue dirigir qualquer gênero de filme? O ideal é que sim, tem muitos diretores que acabam se focando em um gênero específico, normalmente eles acabam dirigindo um gênero que eles têm mais afinidade, que eles gostam mais,
Mas uma coisa muito interessante é a gente conhecer justamente o que eu falo muito para vocês, que é o poder do implícito, que é a linguagem cinematográfica, que a partir dessa linguagem a gente percebe os padrões de cada gênero, que nem o suspense ele tem uma iluminação mais marcada, o romance ele tem uma iluminação mais clara, o drama ele é mais opaco, ele é mais difuso. O terror, ele tem muito mais preto e um tipo de enquadramento diferente. Então, o diretor, ele consegue dirigir qualquer gênero de filme a partir do momento em que ele tem repertório para isso e que ele tem conhecimento desses tipos de linguagem e desses tipos do poder do implícito também, que também é um conteúdo que eu posso trazer aqui para vocês, esses padrões do cinema. Existem muitos padrões do cinema, muitas coisas que a gente não percebe. Eu amo isso, mas também muitas vezes não consigo trazer só aqui na live, só aqui nos posts. Também é outra ideia. Olha só, todas as ideias que eu tenho, vocês vêm me perguntando e às vezes eu fico, será que eu lanço algo assim? Será que eu realmente faço? Será que eles vão aderir? Então me contem aí se vocês gostariam mais do de linguagem, mais do de linguagem de roteiro, de direção, ou mais essa questão do poder do implícito, que é o que eu chamo da linguagem cinematográfica. Linguagem de direção, linguagem de roteiro e linguagem cinematográfica são coisas diferentes, pessoal. Então consegue sim, mas eu, por exemplo, nunca dirigi um filme de terror. Mas eu conheço muitos dos padrões, dos vícios de linguagem cinematográfica de um filme de terror. Então provavelmente eu saberia dirigir um. É um filme que eu não saberia dirigir tão bem, talvez fosse um faroeste. Então vai muito do conhecimento do diretor, mas o ideal é conseguir saber sim. E vai muito da escolha dele também. O diretor acaba sempre tendo mais afinidade em um aí ou outro, tá bom, Alexandre? Ótima ideia. Ó, Guilherme mesmo, acertei. Poderia ter live de vendas de roteiros ou algo que se encaixe. Pessoal, tá entrando uma temporada no Brasil agora de uma coisa chamada editais. Você que se interessa por roteiro, dá uma olhadinha em editais. Inclusive, lá no Cine Clandestinos, a gente está se unindo aí para mandar alguns projetos para editais. E tem projeto de roteiro, tem projeto de curta, tem projeto de distribuição, projeto de longa, projeto de série. Então, vale muito a pena conhecer sobre editais. Se vocês quiserem, podemos fazer uma live mais voltadas para editais. Eu não entendo tanto ainda de editais, apesar de já ter mandado alguns projetos meus para isso. Já chegamos a ser assim, semifinalistas, mas não ganhamos, não conseguimos fechar o edital. Mas posso tentar trazer alguns convidados para vocês que eu sei que entendem mais sobre esse assunto também, porque realmente é muito importante conhecer o edital e talvez seja uma das melhores formas de venda de roteiro. Inclusive para você conseguir vender seu roteiro, inclusive para você conseguir verba aí para produzir o seu próprio filme, produzir o seu roteiro. Então tem várias questões aí que a gente pode trabalhar. Beleza, pessoal? Era isso? Mais dúvidas? Podemos encerrar por hoje. Vou dar aqui mais 2 minutinhos e vocês me avisam se tem mais dúvidas ou se precisam de mais alguma coisa, beleza? E me falem aí se vocês preferem algo voltado para a linguagem de direção e roteiro ou algo voltado lá para o poder do implícito e linguagem cinematográfica, ou os dois. Vou postar essa enquete lá nos stories também, porque é uma ótima dúvida. E vocês me pedem muito conteúdo sobre isso, eu acabo sempre falando sobre isso. Então, pode ser que seja uma boa ideia. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Os dois? Beleza, os dois. E eu vou postar lá nos stories também pra ver a opinião geral de todo mundo. Tá bom? Uma ótima tarde pra vocês e a gente se vê lá na semana que vem, na próxima live sobre linguagem de roteiro. Falou? Tchau, tchau, galera. Obrigada por terem participado.